Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Alexandre mais uma vez aqui no próximo Bloco Podcast. A gente tá gravando mais um episódio. Esse já é o número 156. Acertei? 156 com o Felipe Guerra. Antes da gente falar com ele exatamente, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. Caramba, eu falo isso toda vez, é um saco falar isso. Mas eu só falo porque tem gente que não segue ainda, tem gente que não é inscrito no canal. E, pelo amor de Deus, é só você clicar no botão ali. Não precisa clicar em sininho, nada assim. Só se inscreve lá e apaga o teu canal do YouTube, tá tudo certo, tá? Acompanha a gente no TikTok, no Spotify. Onde tiver a logozinha do próximo bloco, você pode seguir lá, que é garantia de sucesso. Se tiver alguma coisa estranha, é culpa da Ana. E tá tudo certo. Né, Ana? Não? Não é culpa da Ana, é culpa de todo mundo. Mas é isso aí, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E não esqueçam de seguir a rede social do Felipe também, que vai ficar passando aqui. Eu não vou nem falar oi pro Felipe ainda, porque daí a gente já começa a conversar. Porque eu vou aproveitar para falar sobre a Move, que é a Move Arc, né? Que forneceu essas cadeiras maravilhosas para nós. E é por isso que eu não tenho mais escoliose. Eu acho que eu nem sei muito bem o que é escoliose, mas eu sei que é um negócio ruim e que tá voltado muito para ergonomia. E essas cadeiras aqui são muito confortáveis e só estão aqui por causa do Andrezão, que logo, eu espero que logo, o nosso vídeo promocional dessas cadeiras vai sair logo, porque o Matheus... Agora sim, Matheus. Esse vídeo precisa ficar pronto logo, pelo amor de Deus, cara. A gente já tá usando essas cadeiras há muito tempo e elas são muito confortáveis, eu quero continuar usando por muito tempo. E acompanhem o André nas redes sociais aí, na Move Decor, na Move Arc, eles têm muitas poltronas, cadeiras, mobiliário corporativo de forma geral. Tem poltrona, tem cadeira, tem mesa, tem mobiliário assinado, fica na Dr. Favre, aqui embaixo tem o endereço completo. Vocês podem falar direto com o André. Eu nem sei se tem o contato dele aí, mas qualquer coisa vocês pedem, a gente manda. Mas só acompanhar eles nas redes sociais. Hoje em dia, eu acho que eles estão postando um monte de coisa da Feira de Milão lá. Tem muito incentivo para dentro da loja deles. E é isso aí, pessoal. Acompanhem a Move. Não esqueçam de visitar a loja deles. E agora sim a gente pode... Agora acabou os jabás. Agora sim a gente pode conversar. Não, antes de acabar o jabá, vou elogiar a cadeira. Aprovadíssimo. Aprovado? Ó. Show! Molejo. Vou querer pro meu escritório também. Aí, ó. Tô precisando trocar as da sala de reunião que estão péssimas. Essa aqui é uma boa opção. As cadeiras que estavam aqui, Senhor Jesus. Eu tenho até vergonha, a gente chegava quase a mandar desculpa pros convidados. Não, e a nossa tava com 15 anos de uso. Então já tá assim, sabe? Precisando trocar. Não, e lá tem 1 milhão de cadeiras. Pra escolher foi difícil. Sorte que o André é bom. Daí ele fala assim, não, essa aqui vai combinar, essa aqui sim. Porque se dependesse de mim, nossa, eu ia pegar aquela laranja com não sei que coisa. Não, talvez, eu acho que não vai dar muito boa. Então já tem a consultoria dele ali e fechou. Mas que bom que você gostou. E é um prazer conversar contigo aqui também. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite, tirado um tempo pra vir aqui. E é isso aí. Eu que agradeço profundamente o convite. Acho fundamental a gente falar um pouco sobre o nosso universo profissional e num podcast que tem esse viés com esse conteúdo específico é muito bom. Show. São poucos, né, que existem aí pelo Brasil, então é importante a gente valorizar essa troca de informação sobre arquitetura, urbanismo, design, arte. Show. Cara, se você quiser aproveitar e falar um pouco de você, então, quem que é o Felipe? Eu sou Felipe Guerra, arquiteto e urbanista, sou sócio de 2 escritórios, sou sócio fundador da Arquitetos Associados, que é um escritório que já vai completar 18 anos de idade. Logo que eu me formei, junto com 2 colegas de faculdade, a gente já sai da faculdade e abre o escritório juntos, porque já fazíamos os trabalhos de faculdade juntos, então já tinha uma química e a gente aproveitou para continuar com isso. E, ao mesmo tempo, eu sou o primeiro estagiário do escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados. Primeiro estagiário. Então, quando o Jaime termina a segunda gestão de governo, reabre o escritório, porque ele sempre teve o escritório, mas enquanto estava no poder, ele fechava o escritório. Então, quando ele reabre o escritório, eu sou o primeiro estagiário e eu vim direto do IPUC. Então, eu estava estagiando no IPUC, terminou meu estágio no IPUC, daí eu fui direto para o Jaime. Então, eu tenho uma vida profissional na parte de arquitetura e urbanismo que se divide entre a escala urbana, né, e a arquitetura de grande porte dentro do escritório do Lerner, e a arquitetura
que eu chamo de experiências, que é o que a gente faz na Arquitecto. Então, são projetos específicos para grandes marcas, como Arauco, Roca, Insepa, Santa Luzia, Raffaele. E também fazemos obras de residência, que eu adoro fazer projeto de casa, edifícios comerciais, edifícios residenciais. Então, hoje em dia, a gente atende todas as escalas de projeto. Como é que você tem tempo para tudo isso? Boas equipes. Boas equipes. Isso que eu só tô falando um pedaço da minha vida, porque eu tenho um terceiro pedaço da minha vida que, às vezes, ele é maior do que o primeiro e o segundo, que é dedicado às artes. Então, eu sempre falo, eu tenho um lado artístico muito importante dentro de mim. E que a arquitetura, às vezes, não é suficiente para suprir essa vontade, esse lado artístico. Então eu trabalho bastante também com cenografia, direção de arte, de musicais e grandes espetáculos. Caramba! Na verdade, tudo se mistura, né? Eu falo assim, eu fico falando, eu divido minha vida nisso, não tem divisão nenhuma. O processo criativo é o mesmo e tudo acontece ao mesmo tempo. O WhatsApp é o mesmo ali, tudo acontece dentro da minha cabeça ao mesmo tempo. E uma coisa acaba interferindo positivamente na outra. Então eu trago um pouco da cenografia, do carnaval, das artes para dentro do urbanismo e também trago a arquitetura para dentro das artes. Então isso tudo vira um grande jeito de pensar. E sempre foi tua vibe essa? Tipo, sempre lá, criança? Sempre de criança. Sempre de criança. Eu sempre falo que nasci carnavalesco na cidade errada. eu vinha com essa história dentro da minha cabeça por muito tempo, até trabalhar definitivamente com o carnaval em Curitiba. Então, há 12 anos eu faço carnaval em Curitiba. Fundei uma escola de samba, inclusive. O carnaval fora de época? Não, o carnaval de desfile de escola de samba que acontece há 70 anos na cidade. Caramba! E é um sucesso, apesar das pessoas desconhecerem. É lógico que não é o carnaval do tamanho do Rio, nem de São Paulo, porque o orçamento é outro. Mas é um carnaval que tem a sua importância e tem a sua tradição. E qual a escola de samba que a escola, eu fiquei muito tempo na Acadêmicos da Realeza, ganhei títulos lá, comecei lá. E depois eu fundei a Enamorados do Samba, que é a primeira escola de samba com viés ecológico do mundo. Caramba. Então a gente trabalha só com produtos, com material reciclado ou reciclável, zero de origem animal. E a gente tem um cuidado com o descarte final. Então... Você já escreveu um livro? Não. Caramba, acho que falta só isso pra você. No penúltimo carnaval, porque o último carnaval eu não fiz, eu tirei férias um pouquinho, vou ficar 2 anos desligados do carnaval, porque, enfim, é preciso de vez em quando dar um tempo. Ele consome muito, o carnaval. Até pra voltar renovado, não, o carnaval consome uma energia que às vezes, dependendo do trabalho, eu não tenho. Então, como eu faço, esse ano eu fiz 5 stands na Revestir, que é a maior feira, hoje é a maior feira. Eles falam de revestimento, mas não é só revestimento, e talvez seja a maior feira do setor de arquitetura e construção civil das Américas, né? Porque ele não envolve só o que acontece dentro dos pavilhões lá em São Paulo, acontece que ele se movimenta a cidade de São Paulo. É a nossa feira de Milão, só que dentro do Brasil, né? Então não tem nada nas Américas que tem o tamanho da Revestir. E a gente assinou 5 stands esse ano. Roca, Insepa, Arauco, Raffaele e Santa Luzia. Sendo que Roca, Insepa a gente já faz há 12 anos os stands para eles. Foram mais de 2.000 metros quadrados. E o que acontece é sempre logo em seguida do carnaval. Então eu não teria como ter absorvido esse trabalho importante se eu estivesse fazendo o carnaval. Então eu tenho que... Tem coisas que não tem como eu absorver ao mesmo... Né? Não tem, porque quando envolve a criação, envolve muito... Exige muito de mim, o carnaval exige muito, assim, uma participação, uma entrega muito grande. Então eu tenho que escolher, né? E dessa vez eu tive que escolher o trabalho. Não, e é louco de pensar nesse sentido, porque todos os trabalhos que você citou, eles geram uma expectativa gigante na ponta final, né? Porque se você projeta alguma coisa, o cliente final, o usuário, ele vai ter uma expectativa muito grande. Você não faz o meio do caminho, você faz a ponta final, né? Você vai fazer um desfile. Você tem que impressionar todo mundo. E tem e é uma coisa que a gente vai construindo, e assim, eu já tenho 20 anos de profissão. Se você considerar a faculdade ainda, 25 anos. Então, assim, quando você percorre uma jornada desse tamanho, você já começa a ter uma assinatura. E aí você também tem uma exigência do cliente e do consumidor final em cima daquilo que você mesmo produz. Então eu não brinco mais. Não dá pra brincar. Não dá pra fazer nada se não for de forma séria, porque existe uma expectativa. Então, quando eu faço carnaval, eu vou até o fim. E aí mora um dos problemas, porque eu acabo me dedicando mais, entregando demais, inclusive gastando muito do meu próprio dinheiro pra garantir aquela entrega. Isso porque, que é amar o negócio. Né? Porque a entrega, pra garantir a entrega do meu trabalho, às vezes eu preciso investir nele, porque não tem muito investimento, né, no carnaval.
Diferente do projeto de uma Revestir, onde você tem os clientes investindo tudo porque sabem que a Revestir é o lugar onde eles vão mostrar quem eles são pro mercado. Então você vê a Roca Insepa, Arauco, todo mundo dando o máximo. Mais ou menos passa uma... Dando o máximo para mostrar pro mercado que elas estão vivas, que elas são as maiores, que elas são as grandes. Então daí você tem que trabalhar do jeito que a gente trabalha, vendendo experiência. Então é isso que a gente veio construindo ao longo desses 12 anos de experiência em Revestir. A gente entendeu e aprendeu de forma orgânica, porque não se ensina isso, né? Que você, numa feira como essa, onde você tem mais de 300 expositores, mais de 30 mil produtos expostos, que você como visitante da feira, arquiteto, especificador, designer, ou apenas uma pessoa que nem é do mercado, mas está passando por lá, curioso, você não sai com um produto na cabeça, ou assim, eu memorizei o lançamento. Não é sobre isso. Você tem que gerar uma memória em relação à marca. Então, assim, o nosso exercício hoje é como pensar e gerar experiências, e a partir dessas experiências gerar memória para que o especificador, quando saia da Revestir, quando for fazer uma especificação, lembre daquela marca. Opa, Arauco era legal. Vou então especificar, vou procurar sim agora os lançamentos dos produtos para especificar. Então hoje em dia a gente está muito mais preocupado em que experiência que eu vou oferecer lá do que fazer uma demonstração de produtos. Então a gente reduz a quantidade de produtos, foca só naquilo que é realmente novo e daí faz uma experiência de memorização de marca. E todo ano é mais louco ainda, né? Porque eu acho que todas... Porque você tem que impressionar de uma forma positiva, né? Você não pode dar um tiro no cliente. Pô, impressionei. Mas não foi do jeito certo. Sim, e é curioso porque assim, o mercado também dita muita regra. Então, às vezes, a empresa está com um faturamento super interessante, então ela tem mais para investir. E às vezes a empresa não está no momento bom, o mercado não está no momento bom e você não tem tanto para investir. Né? Só que a entrega sempre tem que ser boa. Você não pode baixar o nível da entrega. Então a gente fica sempre tentando pensar, meu Deus, às vezes você tem que usar mais a criatividade, mais produtos baratos, daí entra a indústria do carnaval ajudando, porque a gente no carnaval aprende como transformar plástico em ouro, né? Então é sobre isso, né? E a feira são 4 dias só. Então você pode brincar com materiais às vezes mais baratos e dar um destaque maior para eles. Isso é exclusivo dessas marcas ou não? Porque eu acho que você deve ser bem assediado lá, talvez. Então, como que foi a construção disso? A gente, nesses 10 anos primeiros, a gente exclusivamente atendia o grupo Insepa Roca, né? Primeiro Insepa, depois a Roca entrou, comprou, e hoje em dia é um grupo terceiro, que é um grupo mexicano, não é nem mais espanhol. Enfim, a gente ficava focado nesse grupo porque a gente não fazia só Revestir. Era um ecossistema completo de trabalho. Então, a gente faz ponto de venda, showroom, a gente participa até na parte de criação de novos produtos. Então, Caramba. Era um trabalho focado para a marca. Então, a gente ficava dentro desse universo. Daí, o que aconteceu? Numa casa cor que eu participei, acho que há 4 anos atrás, antes da pandemia ainda, eu especifiquei uma grande quantidade de produtos da Arauco. Então, eu fiz uma grande arquibancada com o produto deles e acabei conhecendo a turma, o time Arauco e o time de desenvolvimento de produto, inclusive. E eles me convidaram, então, para o ano seguinte estar pensando no stand deles. E daí, uma conversa interna com os sócios, topamos assumir esse desafio e a partir daí a gente se abriu mais para as possibilidades da feira. Então, a gente fez Arauco, Roca Insepa e Arauco. Daí, esse ano, surgiram mais convites. Daí, a gente falou, não, 5 é o nosso limite. A gente estabeleceu um limite nosso possível, porque o que a gente faz? A gente leva para cada stand, a gente tem um arquiteto do escritório focado. Então, todos nós visitamos a montagem é uma coisa insana. Mais louco que Casa Cor, né? É muito mais louco, porque é muito maior, muito mais responsabilidade, muito mais dinheiro rolando, um ambiente extremamente tóxico, porque eles não ligam o ar-condicionado, porque não pode, porque as docas ficam todas abertas. Então a gente trabalhou esse ano com 40 graus, todo mundo suando, pó de mármore, pó de pedra, serragem, tudo no ar, uma nuvem tóxica, e você fica ali naquela cobrança, naquele drama, virando noite. É bem complexo. Ninguém imagina quando vê a feira pronta o trabalho que aquilo dá. Dá pra virar uma série, né? É muito louco o processo de montagem. É muita responsabilidade. Então, a gente como arquiteto, a gente precisa estar lá porque a gente tem que
tomar decisão na hora. Uhum. Porque nem sempre o projeto contempla tudo, mas a montagem traz muita novidade. Uhum. Traz muita coisa que precisa ser definida, tem coisa Semana que dá certo. Vem eu te respondo aqui, ó. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. Então, assim, as decisões são tomadas na hora. Então, a gente estabeleceu que 5 arquitetos do escritório iam sair da nossa estrutura para ficar em São Paulo. Eu não posso desmobilizar o escritório inteiro. Então, assim, o nosso limite até desse ano foram 5 estantes. E até a questão de, tipo, criatividade e tal, porque talvez esse arquiteto ele não vai criar tudo sozinho da cabeça dele, ele vai precisar de ajuda das outras pessoas, né? E para você conseguir manejar tudo isso, é mais coisas, além disso, tipo, né, além da feira tem o resto das coisas que não param, é maluco, né? E lá, a gente criou no escritório um jeito de pensar os estandes. E assim, cada stand para cada marca tem uma assinatura vinculada. Óbvio que traz um pouco do que é o nosso trabalho, mas tem muito mais do que é o produto, do que é a empresa, do que é a assinatura da empresa. Tem escritórios que fazem revestir, que você vê a assinatura do profissional. Daí você vê que tem uma certa unidade na entrega dos stands deles. O nosso trabalho é outro. O nosso trabalho é experiências completamente diversas, completamente... os stands que nós fizemos são 5 stands completamente diferentes um do outro, com entregas, com texturas, com materiais, com iluminação, com tecnologia, referentes muito mais vinculados ao produto que estava sendo exposto do que o nosso jeito de trabalhar a nossa assinatura estética. Então é muito louco, porque eu falei em carnaval e tem um pouco de relação com isso. Parece que são escolas de samba diferentes, desfilando na Avenida da Revestir. É que você não pode... Não é a mesma escola de puxar, samba. né? Não são 5 carros alegóricos. Não, são 5 escolas de samba. Cada uma com seus produtos. Cada um é um cliente, cada um tem um objetivo. Um é rodapé e painel. O outro é MDF, o outro é revestimento cerâmico. Então, outra é ferragem. Outra é maçaneta e ferragem de porta. Então, como que vai ser a mesma coisa, né? Então, são propostas e cada um diferentes. tem uma estratégia, né? Porque, às vezes, sei lá, Rock e Sepa, eles querem atingir tal público dessa vez. Eles querem focar nesse tipo de produto. Isso, exatamente. E daí você não pode fazer, então quer dizer que os outros também. Não, cada um tem sua estratégia, né? E você tem que ouvir e seguir as diretrizes, pelo menos, estratégicas deles, né? Cada empresa tem seu departamento de marketing, que tem a sua estratégia. Tem empresas mais maduras, com marketings mais maduros. Tem empresas com marketings, com um departamento de marketing bem, não vou dizer nem no começo, mas assim, mais cru em relação à estratégia. A gente vai percebendo, né? Acaba 20 e poucos anos, né? A gente, quando tem acesso ao marketing da empresa, a gente já percebe, opa, isso aqui já tá... Porque assim, eu gosto de falar da Arauco como um bom exemplo. Porque quando eles chegam para nós, eles já vêm com a ideia pronta. Então, assim, são esses os lançamentos e o tema desse ano é Tons do Brasil. Então já passou por uma agência de publicidade, já vem... É muito gostoso. É muito gostoso ele trabalhar assim, porque daí você trabalha em cima do que a empresa já tem como estratégia para o ano que vem. E tem empresas que não têm estratégia nenhuma. Então você tem que fazer... Você não sabe nem quais vão ser os lançamentos. Então o escritório tem que tem que pensar os produtos e tem que criar a estratégia. Tenso, daí a gente vira também uma agência de publicidade, porque a gente tem que criar a estratégia que a marca vai levar para a continuidade. Então, assim, é muito legal trabalhar. Assim, são desafios, é desafiador, mas é muito interessante. Eu adoro, porque daí eu posso... É o tipo de experiência que eu posso misturar tudo que eu sei. Eu trago um pouco da ideia do carnaval, da direção de arte, da arquitetura, do urbanismo, e a feira permite isso. E por que eu gosto de feira? Porque ela tem data para começar e data para terminar. Isso é muito bom. Você não tem compromisso com a eternidade como um prédio, uma casa. Não tem eternidade. Quando der, o cliente vê. Não tem eternidade. Aquilo começa e termina e acaba. E daí você tem que pensar no ano que vem o que você vai fazer para melhorar. Isso é muito bom. Então fica na memória as fotos, os vídeos e o desafio do próximo ano se inicia, quando encerra esse. Então, e assim, não fica 2 anos com o cliente naquela relação que às vezes vai se deteriorando na obra. Não tem esse tempo para deteriorar a relação. E é um aprendizado absurdo, né? Porque, tipo, imagina, se você pega uma Arauco, que já tem uma estratégia de marketing bem definida, o pessoal já, tipo, pensa em tudo, assim, desde a fonte até como apresentar as coisas, e daí talvez outra fornecedor, ele não tem essa estratégia, você consegue pegar a tua bagagem, né, que você experienciou das outras, não, ó, calma, é assim, e a gente faz isso. E a gente faz isso. A gente fala, ó, a Roca trabalha assim,
Arauco trabalha assim. Uhum. Então, vamos utilizar esse caminho, vamos usar essas estratégias. A gente dá nome, inclusive, a gente traz a experiência do outro. E a gente faz uma coisa que faz parte da nossa ética profissional. A gente não pega empresas do mesmo setor, porque senão fica antiético. Uhum. Então, eu pego 2 empresas de revestimento cerâmico. Brum, não dá. Assim, o que acontece? Você acaba trazendo informações estratégicas de um pro outro, porque as empresas abrem para você tudo aquilo que você precisa saber. Então, você acaba sabendo da estratégia da empresa. Na mão ali, né? Então, é muito perigoso você trabalhar. Então, a gente, assim, por definição nossa, a gente não trabalha. A gente poderia, não tem nenhuma cláusula contratual que impeça. Até hoje, isso não foi exigido da gente. Mas a ética. Mas a gente pessoal entende que não faz o menor sentido. Uhum. Né? Que realmente é estratégico. E daí você acaba pegando uma informação da outra e isso pode ser negativo para a empresa. E essa questão de experiências é muito legal, né? Porque, tipo, você tem que pensar na experiência do cliente final que vai estar lá, né? Eu sempre que eu penso em experiência, eu lembro da Red Bull, por exemplo. Instagram, qualquer propaganda deles, você vê que não tem ninguém tomando o energético deles, né? A galera tá lá, esporte radical e tal, gastando energia. E essa é uma experiência legal, você entrar no stand e ter uma experiência tão legal que você fala, caramba, isso aqui é da Insepa, nossa, isso aqui é da Roca, isso aqui é da... Enfim, o produto é a última coisa. Porque daí, às vezes, você puxa o cliente... Eu fui na Revestir do ano passado, se eu não me engano. E eu nunca tinha ido, não é minha área e tal, mas eu queria conhecer e, nossa, é absurdo, assim, a complexidade, o pessoal investe uma carga de inovação lá absurda, que tem coisas que se parece que tá em outro planeta, você entra, o que é isso, sabe? E essa entrega pro cliente final fortalece muito a marca, né? E é que nem o carnaval, né? Porque o carnaval gera uma expectativa, e aqui, eu não sei, você pode dizer isso, mas... Tem Rio, São Paulo, e daí tem Curitiba. Gera uma expectativa parecida de uma coisa, tipo... Eles esperam alguma coisa tão grandiosa? Não. Ou a galera já sabe? Não espera, já sabe. Mas, assim, existe um público muito fiel. Na Marechal. Assim, as estruturas que são montadas recebem mais de 30 mil pessoas. Né? E lota às 5 horas da tarde. Já não tem lugar pra ficar. E então, que falta, tem um público, tem uma parte da sociedade muito interessada nesse assunto. E só não isso não é maior porque não tem investimento. Porque, investimento. Assim, a criatividade tem limite. Tem limite. Assim, é uma questão... É muito complexo essa questão do investimento, porque o poder público ele pode ajudar até certo ponto. Né? E também eu concordo com o setor público que ele não pode investir o que o Carnaval do Rio investe. Porque são outros retornos, né? Tem uma outra questão fiscal, tem uma outra questão de ICMS. São questões que o Carnaval das grandes cidades, esse dinheiro acaba retornando. E não é o poder público que investe, que cria o Carnaval. O Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, as escolas não gastam menos de 7 milhões em cada desfile. Então tem dinheiro de venda de ingresso, tem dinheiro da questão da televisão, que a boa parte do dinheiro é dos direitos autorais, dos direitos de uso de imagem que a Globo paga. Então, assim, vem da parte de turismo também. Então, assim, são várias fatias de dinheiro, mais Lei Rouanet, mais dinheiro da contravenção, que às vezes pode existir ou não sei, mas enfim, a gente sabe e escuta que isso acontece. Então, o Carnaval do Rio tem um arcabouço gigante para entregar aquilo. Mas aqui podia ter umas empresas privadas aí ajudando e tal. Mas não tem. Por quê? Porque a empresa privada, o que ela quer? Ela quer um retorno. Ninguém dá. Assim, não tem caridade, gente. Não existe, essa coisa da caridade, ela tá em outro lugar, não tá no Carnaval. Então, se uma empresa vai investir numa escola de samba aqui em Curitiba, ela vai querer um retorno. Retorno de marketing, retorno... E que retorno que a gente pode dar hoje, né? Se o Carnaval de Curitiba, às vezes, é mal visto ainda. Então, é uma coisa... É difícil de quebrar esse círculo vicioso de que o Carnaval da cidade é ruim, é pobre, ele acaba sendo pobre porque ele não tem investimento, mas ao mesmo tempo as empresas não injetam dinheiro porque ele já não é bem falado, então você fica naquele limbo. Um dia isso muda, né? Acho que algum momento... Eu tô trabalhando para isso dentro do Carnaval de Curitiba, na expectativa de que isso aconteça, mas assim, com o dinheiro que a gente tem para gastar hoje no Carnaval, que é 100 mil reais, o Rio de Janeiro gasta 100 mil reais, gasta mais que 100 mil reais em pena para uma roupa.
pra pluma de uma roupa de uma porta-bandeira, mais do que isso. Eu lembro que eles estavam gastando há 3, 4 anos atrás R$120 mil em plumas pra fazer um vestido. Aqui a gente tem que fazer 500 fantasias, 400 fantasias, 3 carros alegóricos, comissão de frente, bateria, pagar todos os músicos com 100 mil reais, não faz nunca. Então, assim, não tem milagre. A gente usa a criatividade, a gente faz o possível. Então, eu sempre falo assim, o Carnaval de Curitiba vai melhorar, sim, mesmo, de verdade, quando ele tiver mais de 300 mil reais em investimento, pelo menos. Com 300 mil reais, eu faço um espetáculo de altíssimo nível. Consigo entregar. Porque se a gente consegue fazer uma coisa bacana com 100, com 300, a gente vai conseguir melhorar. Vai ser do mesmo tamanho, porque não tem como crescer. Mas vai ser a entrega artística e a qualidade vai ser muito melhor. E você entrou no carnaval aleatoriamente, assim? Você lembra o como universo vai costurando, é uma coisa muito doida, né? Chegaram até mim, uma pessoa chegou no momento que essa escola de samba super tradicional, chamada Acadêmicos da Realeza, estava passando por uma grande dificuldade. A escola tinha praticamente se desestruturado. Daí uma pessoa que entrou para tentar ajudar... Não sei, eu não lembro direito como que ele chegou até mim, mas ele chegou e me convidou para entrar. E eu entrei. Mas para entrar já, tipo, meio... Como ajudando assinando o carnaval como carnavalesco. Caramba. E daí eu não só ajudei, como levei a escola para dentro da minha casa. Caramba. Foi construída, as fantasias foram construídas dentro da minha casa. Olha só que loucura, eu não tinha nem noção. Eu não tinha noção, realmente. Isso? Eu não tinha experiência nenhuma. Foi em 2012. Nossa, que louco. Eu não tinha experiência nenhuma. Não tinha noção. Zero. Só pegou e vamos nessa. E quando eu vi, tinha gente virando noite dentro da minha casa, gente que eu nem sabia quem era, entra e sai. Foi até uma coisa maluca, né? Mas o fato é que eu já tinha uma pequena experiência com o universo da cenografia, que eu pude, então, trazer as empresas de cenografia para dentro do desfile. E daí a gente conseguiu fazer um desfile diferenciado e ganhamos já de primeira. Caramba! Ganhamos primeiro ano e o segundo ano já foi um bicampeonato na sequência. Trazendo essa bagagem da cenografia e da arquitetura para dentro do Carnaval de Curitiba. Daí o Carnaval de Curitiba deu uma crescida, porque as outras escolas tiveram que vir junto e assim a gente veio construindo uma história bem bonita. Caramba, que loucura. E nesse meio ainda tem arquitetura, né? Porque você faz parte de 2 escritórios, que daí você falou do primeiro, que como sócio do Jaime Lerner, você não é a parte de fazer os stands, né? Você faz mais com o teu outro escritório. Agora, no Jaime Lerner, você foca bastante em grandes obras, que você comentou, né? O nosso foco hoje, eu acho que o nosso DNA do escritório, porque assim, enquanto o Jaime estava vivo, a gente tinha uma capacidade muito interessante de trabalhar visão estratégica de cidades. Porque o Jaime tinha a possibilidade de contratos via notório saber. Com todo direito, né? O Jaime, assim, no Brasil tem pouquíssimos profissionais. Eu lembro que o Jaime tinha notório saber, Paulo Mendes da Rocha tinha, que é um direito que se é dado para profissionais que realmente se tem uma comprovada, que se comprova um diferencial, né? Porque você não tem coisas que você não consegue. Eu acho assim complexo você licitar talento, né? É impossível. Quando envolve arte e criatividade, fica uma coisa meio assim, o menor preço leva, mas como que o menor preço vai levar um bom projeto, né? Uma coisa que envolve criatividade. Então, enfim, existe o dispositivo do notório saber, que ele é muito questionado, não sei nem como isso anda hoje, mas enfim, o Jaime tinha essa chancela de ter a possibilidade de trabalhar com notório saber para visão estratégica de cidades. Então, a gente tinha um pedaço do escritório trabalhando muito forte em cima disso. Quando o Jaime deixou de estar presente no escritório, infelizmente, é uma saudade que não tem tamanho, assim, porque a falta que ele faz é imensa na vida da gente, não só profissional como pessoal, como um grande professor, um grande mestre. Você conviveu bastante tempo 20 anos, dividi prancheta com ele 20 anos. A gente agora trabalha muito mais com a iniciativa privada, que daí, na criação de bairros planejados. Então, a gente traz toda essa bagagem, toda essa experiência de Curitiba, toda essa experiência de visão estratégica em cidades, na criação de projetos de bairros planejados, pelo Brasil todo. Então, o que a gente vende hoje? Uma expertise que ninguém tem no Brasil e que está no mundo, onde a gente traz a base ambiental sempre como protagonista do desenho, e isso gera projetos muito diferenciados, porque tá na moda... Assim, existem modas, né? Então, tem uma época que a moda é New Urban, novo urbanismo. Depois, agora a moda é Smart Cities. Na verdade, eles mudam o nome para praticamente dizer a mesma coisa. A gente não trabalha com nada, a gente entende, respeita, mas a gente tem o nosso jeito de pensar a cidade.
E o nosso jeito de pensar a cidade foi como Curitiba foi pensada, usando a base ambiental como protagonista. E quando a cidade e o bairro planejado ele tem a base ambiental como protagonista, ela é melhor para a fauna, para a flora e para as pessoas. Porque é uma cidade mais verde, é uma cidade mais amigável, uma cidade mais sustentável. Então, não é o carro como protagonista, isso já deixou de ser uma verdade há muito tempo, e tem gente que ainda pensa que sim, o carro é o protagonista, então eu invisto em rua, estacionamento, é isso que importa. Isso já deixou de fazer sentido há muito tempo, né? Isso fazia sentido lá quando Brasília foi pensado, porque era o início dessa revolução. Mas a gente já sabe que isso não funciona, ou que pode até funcionar, mas não é um lugar bom para se viver. Não se gera lugares bons para se viver, porque eles não são lugares onde as pessoas podem ter caminhabilidade. E a caminhabilidade é tudo. Eu quero caminhar até uma padaria, eu quero caminhar até a escola, eu quero caminhar até um lugar que tenha entretenimento, arte, vida, trabalho. Né? A caminhabilidade é importante. O deslocamento a pé é importante. Então, quanto mais caminhável a cidade, quanto mais caminhabilidade eu tenho, se fala assim, 15 minutos é o ideal para você ter acesso a tudo a pé. Então, é sobre isso. E quando o carro é protagonista, você não tem acesso a isso. Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas eu achei muito interessante. Porque realmente, eu acho que a galera busca, acho que os mini polos, não sei nem como é que é o nome disso, mas, sei lá, tem os bairros que tem a região que é muito legal, porque naquele ponto ali, a pequena centralidade, você vai até ali, até lá, até aqui, até cá e pronto. Você não precisa, você talvez só pegue o carro pra ir mais longe, pra ir no mercado. Tudo bem, né? Mas assim, você tem que ter assim, um núcleo próximo da tua vida que você consiga resolver isso a pé. Isso é o ideal, né? É o ideal de... E a gente vai pra Europa, acho o máximo, né? Depois nem sabe por que gostou tanto da cidade. Andou que nem um camelo, né? Dias andando, achando aquilo o máximo, tendo acesso a tudo perto, com densidade, com boas calçadas. E não sabe por que gosta. Gosta por causa disso. Porque tem tudo perto, você tem uma boa calçada, você tem... As edificações têm uma escala humana, né? Então você tem conforto térmico, conforto, enfim. Mas voltando assim, então a moda era os carros. Depois não, a grande revolução agora são as cidades para as pessoas. E é isso que se fala hoje. As cidades devem ser pensadas para as pessoas. E a gente fala, não. As cidades devem ser pensadas com a base ambiental como protagonista. Ainda a base ambiental é protagonista. Porque daí elas vão ser melhores para as pessoas. Mais do que se a cidade for pensada para as pessoas. E quando você tem o ponto de partida para determinado assunto, o desenho urbano ele se altera completamente. Então, se a premissa são as pessoas, o desenho urbano que irá se criar é um. Se o carro é outro. Se a base ambiental é outro. Então, geralmente os nossos projetos têm um parque central, com um lago de contenção de cheias. A gente utiliza técnicas que a gente chama de cidade esponja, onde aonde você consegue, você trabalha de forma a absorver as águas das chuvas, pensando já que esse futuro nosso é um futuro de grandes chuvas e de condições climáticas severas. Então, a gente pensa as cidades e os bairros levando em consideração essas estratégias simples de drenagem, do uso do verde, do sombreamento, da preocupação com a fauna e com a flora. E assim, quando você pensa e você cria, por exemplo, um parque, às vezes o empreendedor vai falar, mas você está deixando de lotear esse espaço, né? Eu poderia estar aqui colocando um monte de casinha. Daí a gente fala, não, vamos fazer conta junto. Hoje em dia a gente faz conta junto com o cliente para ele entender que ele ganha muito mais não construindo aqui e verticalizando e adensando em torno desse parque, porque ele está agregando valor ao metro quadrado dele quando você tem uma vista para um parque. Então eu não coloco a casa aqui, mas eu verticalizo na borda e agrego valor porque eu tenho um parque. Agora eu não moro numa cidade, eu não moro numa rua, eu moro de frente para um parque. Então eu dobro o valor do metro quadrado. Porque você pega 100 casas por 100 mil ou 50 casas por 250 mil porque tem você gera, assim, são estratégias simples, né? São estratégias muito simples. Quer dizer, você agrega valor por metro quadrado, melhora a vista de quem vai morar na proximidade, gera densidade, que é importante, porque daí a infraestrutura fica mais bem distribuída. Você oferece um lugar de lazer para as pessoas, você melhora a condição da drenagem, você melhora a condição da fauna e da flora. Então são estratégias simples que foram feitas aqui em Curitiba. Pouca gente sabe que os parques de Curitiba, todos os parques de Curitiba, foram criados como estratégias de macrodrenagem.
Não são só espaços, não é só a praia do É curitibano. por isso que alaga, né? É por isso que alaga, pessoal, alagou. O Barigui alagou, que Não é tragédia. falta de infraestrutura. Não, galera. Simplesmente porque é feito pra isso. É feito pra isso, ele foi construído pra se alagar. Uhum. E quando tá chovendo, ninguém tá no parque. Vamos Uhum. combinar que tá tudo certo, né? Uhum. Então, quando a chuva para, a água percola e o parque devolve espaço às pessoas. Uhum. Então, essa estratégia que foi utilizada em Curitiba e que salvou Curitiba das enchentes, porque alagava muito a cidade, e Curitiba não tinha o investimento que tinha São Paulo e as grandes cidades do mundo para trabalhar com sistemas enterrados de piscinas de concreto, enfim, grandes soluções de engenharia. Uhum. Então, se pensou numa estratégia simples e que acabou resolvendo todos os problemas e ainda oferecendo espaço para as pessoas. A natureza mesmo já faz, né? Tipo, Gente, absorve. E é é isso isso. que você falou, é legal de pensar no ambiente, porque a consequência é melhorar para as pessoas, né? A consequência é melhorar. Então, se você pensar só nas pessoas, consequentemente não vai melhorar o ambiente, né? Mas você pega... Você vai resolvendo o ponto problema. É, Vai resolvendo. você pega o ponto inicial... Mas é só isso. Você não Aham. entrega nada além do problema e às vezes nem consegue resolver o problema. Então, esse é o raciocínio, né? E projetar cidades, tipo, o urbanismo, eu não entendo nada do urbanismo. E a gente tá falando de condomínios fechados, a gente tá falando literalmente de bairros. O que é projetar? O que é um projeto de urbanismo? Que nem se fala, vou projetar, aqui vai ter um lago, aqui vai ter tal. Quem que é o cliente disso? Vamos lá. Você falou em condomínio fechado. É Isso polêmico. entra ou não? Polêmico. Assunto polêmico. Somos totalmente contra a entrega de apenas condomínios fechados. Porque não tem nada mais anti-cidade do que você juntar um monte de condomínios fechados no mesmo lugar. O que acontece entre um condomínio fechado e outro? Que espaço é esse que se entrega para uma cidade? A cidade não é para todos? Uhum. Não tem que ser um espaço democrático? Tudo bem você ter um condomínio fechado. Existem bolhas da sociedade que necessitam se sentir... Acham que está no condomínio fechado, encastelado, está seguro. Como se ele não fosse sair de lá nunca, né? Porque o Jaime falava, quanto mais alto o muro, mais perigoso é o bandido que te espera lá fora, porque você vai sair em algum momento. Uhum. Enfim, você às vezes precisa ter, né? O mercado vai te exigir que você tenha condomínio fechado. Agora, você não pode ter só condomínio fechado. A gente tá vendo aí cidades pelo Brasil afora. Eu estive em Londrina, semana passada, dando uma palestra, onde tinha um setor da cidade que era só de condomínio fechado. Bairro do condomínio fechado. E o que acontece entre um condomínio fechado e outro? Que lugar é esse? Ninguém anda, ninguém vive, ninguém circula. Um espaço pobre urbanisticamente, péssimo para a cidade. E os condomínios fechados são grandes, então você também acaba criando uma dificuldade de permeabilidade. Né? Você não consegue cruzar um espaço para o outro da cidade, aquilo vira um bolsão. Então, assim, o condomínio fechado é um problema gravíssimo dentro da cidade. Ele pode, urbanismo, assim, ele pode existir, mas ele não pode ser a única solução. Ele tem que estar encaixado dentro de uma outra estrutura que vai ter que existir para compensar essa questão do bairro planejado, do condomínio fechado. Porque no condomínio fechado eu não tenho comércio e serviço. Não posso ter. Não posso ter circulação de gente. Então, assim, é tudo capenga dentro do condomínio fechado. Ele só resolve a vida da pessoa. Praticamente. Só resolve a vida da pessoa que tem o dinheiro para comprar e para pagar o condomínio, né? A segurança daquele espaço. Entendi. Agora, pro resto da cidade é uma grande tragédia. Então, assim, ele pode existir? Pode, mas ele tem que ser pensado dentro de um ecossistema e de um contexto que vai mitigar o problema que se gerou ali dentro. Então a gente fala, o ideal é não ter. E hoje a gente consegue, com números, comprovar que não gera segurança muro alto. Que é muito melhor você ter um bairro aberto, completo, diverso em todos os aspectos. É diversidade de uso, então eu tenho moradia, eu tenho comércio, eu tenho lazer, eu tenho saúde, né? Eu tenho entretenimento. Quanto mais diverso, melhor. E a diversidade etária. Eu não tenho só jovem, eu não tenho só casal jovem, eu não tenho só família de propaganda. Eu tenho gente idosa também, eu tenho terceira idade, eu tenho pessoas convivendo no mesmo espaço. Isso é maravilhoso. Isso é bom, isso é saudável. Isso sim é urbanismo. Eu tenho diversidade de renda. Porque ao mesmo tempo que eu tenho um apartamento de 1.000 metros quadrados, eu vou ter colaboradores que vão estar trabalhando ali todos os dias. Limpeza, comida. Então, assim, essa pessoa que está trabalhando nesse apartamento de 1.000 metros quadrados não pode viver a 2 horas de distância.
Então você tem que resolver. Gente, Mas cidade. existe isso? Como assim? Tipo, existe isso aqui em Curitiba, por exemplo? Tem algum lugar que... É que eu não consigo pensar dessa forma aí que você falou. É a situação ideal, né? Mas é em cima disso que a gente trabalha. Quando a gente pensa num bairro planejado hoje, que é o que a gente faz no escritório, a gente traz todos esses aspectos para dentro. Mas a Curitiba, ela foi crescendo, sendo projetada, não sei como é que eu posso dizer isso, mas tipo, hoje o escritório, vocês pensam bairros assim, nesse sentido? Em Curitiba, por exemplo, ou Curitiba não? a gente tem... deixa eu pensar se tem algum bairro planejado hoje. Eu acho que a gente tem um estudo muito... Ou pra fora, talvez fazendo Rio Grande, sei lá, alguma A coisa gente assim. tem, tem estudos, aham. Pô, mas que legal, eu não sabia que era assim que pensava. Tipo, claro, isso é as entrelinhas, né? E sim, Tem daí muito trabalho é em lógico cima. que tem um mundo ideal, que eu falei só Aham. uma fração pequena de tudo aquilo que a gente Mas é legal, estuda. porque isso que você falou é muito interessante. Você pensa, beleza, vai ter a parte de prestação de serviços. Vai ter, tipo, nesse tipo de serviço as pessoas moram a 2 horas. Já não é saudável, você já não... Ambientalmente não é legal, porque você vai ter um deslocamento muito grande de veículo, vai queimar muito, vai emitir carbono pra um monte de sobrecarregar o coisa. sistema de transporte público. Aí já para de funcionar as coisas, né? Começa a dar um problema aqui. Se você consegue ir pensando setorizadamente, vamos dizer assim, se naquele ponto da cidade você consegue ter tudo isso, as moradias de 100 a 100 milhões, você tem hospital, mercado, Escola. entretenimento, escola, saúde e tudo, a pessoa talvez ali fique naquele ecossistema e não tenha a obrigação de ter que sair pra fora, né? É Nossa, isso que a muito gente complexo, faz. meu Deus É do isso que a céu. gente faz. Então, quando a gente faz um bairro planejado hoje, tem bairros que a gente faz de 200 hectares, 300 hectares. Caramba. É coisa, Aham. né? É bastante coisa. Então, você tem que pensar dessa forma. Porque são áreas muito grandes, são bairros completos. Então, a gente fala bairros completos, bairros abertos, bairros diversos, com identidade. Essa coisa também da ancoragem da identidade é uma coisa fundamental para o nosso trabalho. A gente não trabalha só em Curitiba. Nosso trabalho está principalmente fora de Curitiba. Quando você cria um espaço de moradia num projeto, por exemplo, no Norte, no Nordeste, se você não ancora ele dentro da identidade local, você não gera pertencimento. A pessoa fala, nossa, mas esse lugar eu não me reconheço aqui. Nada a ver, Então a gente né? tem que estudar o lugar, entender como as pessoas vivem. Cada cultura tem um jeito diferente, mora de um jeito diferente. Vou falar uma coisa totalmente fora aqui, um parênteses, mas que tem a ver com isso. Eu fiz um projeto de um apartamento em Teresina. E a gente é arquiteto, né? Não gosta de piso, revestimento cerâmico polido, tudo fosco, tudo... Daí eu fiz o projeto, especifiquei tudo, né? Bem com a cara do que a gente gosta. Fosco, tons mais neutros, madeira, para dar uma aconchegância, aquela coisa com aquele nosso jeito de pensar arquitetura contemporânea de interiores. Quando chegaram as fotos do apartamento, eu quase caí para trás. A cliente colocou o piso assim, parecia um espelho de polido. Eu falei, mas por que você fez isso? Ela falou, Felipe, aqui faz 40 graus todo dia. O piso polido nos traz a sensação de frescor. Daí eu falei, acendeu uma luz na minha cabeça. Falei, porra, tem uma coisa anterior ao gosto estético. Tem uma coisa que diz respeito à sensação mesmo térmica. É a vida real que se aplica, que se sobrepõe. Então, pertencimento, isso faz sentido também no desenho da cidade. Você tem que entender onde você está, né? Para você daí fazer um projeto urbano que esteja alinhado e que gere pertencimento. Quem que é o cliente disso tudo? É tipo, sempre tá atrelado com prefeitura, as coisas assim? Como os projetos são grandes, a prefeitura não é um cliente, mas ela é um aliado ou não. Mas sempre vai ter um privado ali no você meio. Você sempre está em contato com os órgãos públicos, porque isso vai ter que ser discutido e aprovado. Não, e é colossal, né? E dependendo do tamanho, você tem aprovações que perpassam a questão só do plano diretor ou só da equipe técnica da prefeitura e vai para as questões de esfera federal, estadual, porque envolve áreas ambientais delicadas, né? Então tem uma inserção e uma conexão viária que exigem aprovações que perpassam a questão só da esfera do município. Isso vai para a esfera, às vezes, estadual e às vezes até federal. Então, os processos de aprovação de projetos são muito longos, às vezes levam 20 anos. Tem projetos nossos que estão há 20 anos
para num processo de serem aprovados para começar a obra. Caramba. Então, tem algum que você pode falar? Ou tá eu prefiro não falar, Aham. principalmente esses que não são aprovados, que não começaram a obra, porque são estratégicos, Aham. né? Tem uma questão estratégica. Mas a gente tem projetos que andaram muito rápido, principalmente os projetos em Santa Catarina, que eu faço coordenação. Por exemplo, Viva Parque Porto Belo, que é o primeiro bairro com selo LEED Platinum do mundo. É Bairro? nosso projeto, Caramba, que louco. construído aqui em Porto Belo, Viva Parque Porto Belo. E que tem esse nome porque tem um parque no centro. Então, cada fase do projeto tem o seu próprio parque com a sua própria identidade, um jeito de morar diferente. Eu vi. Tá lá inaugurado já a primeira fase. Tem uma Aham. propaganda, até, ó, se for errado isso aí, Ana, depois você corta. Acho que em Itapoá, não tem um... Tem, não é o Viva Parque, mas É tem um projetos nossos em Itapuã. Enfim, Santa um Catarina monte dele. é um lugar onde a gente tem ensaiado muitos projetos, porque tem uma necessidade de expansão grande, né? Agora que eu tava puxando que faz sentido isso, porque o urbanismo, isso é o macro, né? Tipo, cidades e tal. Mas tem também a praça, Tem a coisa rua. assim, a rua. Isso também faz parte do escopo do escritório, provavelmente. Tem. E tem ainda... Assim, essa coisa de menor escala nem sempre, mas isso tá dentro desse nosso escopo de visão estratégica de cidades. Por exemplo, a gente fez um projeto fantástico agora para Balneário Camboriú, que é um projeto de visão estratégica pro município todo. Como que resolve aquilo, né? Estão construindo prédios, edifícios de 100 andares, mas não tem calçada, não tem infra de esgoto, não tem... A cidade vai afundar. Eu sempre falo assim, Balneário vai afundar uma hora. Porque, assim, é uma inconsequência o que está sendo feito lá. Sobre a ótica urbana. Você não pode adensar tanto um lugar que não tem infraestrutura nenhuma. Então não tem infraestrutura viária, quer dizer, você não garante mobilidade, você não garante serviços básicos, você não tem um comércio que atenda toda aquela demanda, você não tem você não tem tratamento de água e de esgoto. Então, qual que é a lógica do mercado? É que você verticalizou tanto, né? Que bolha é essa que acontece lá, né? Por que assim? Daí você vai lá durante a gente tem muitos projetos lá, a gente vai lá durante a semana, você olha para aqueles prédios todos imensos, tudo apagado, uma ou duas janelas acesas. Então, ninguém mora. Eu não sei, assim, é uma lógica bem complexa. O fato é que a gente fez, a convite da prefeitura, uma visão estratégica para o município como um todo. Para falar, calma, gente, não precisa construir só aqui, vamos abrir novas frentes de verticalização, vamos trazer a moradia para outros lugares, vamos qualificar outros lugares, vamos cuidar com as praias que a gente chama praias agrestes, né, que não são a praia principal ali de Balneário, como que a gente protege essas praias para que elas não virem aquilo, para que elas continuem com um aspecto mais bucólico, onde a parte ambiental é mais importante do que a densidade. Então foi um exercício fantástico. Nossa, esse de complexo. repensar o município como um todo. Porque isso é plano diretor, praticamente, né? A gente, assim, o que a gente tem feito desde sempre foi, assim, não fazer plano diretor. O Jaime não queria fazer o plano diretor. O que a gente faz é uma leitura estratégica do município. Fantástico esse trabalho que a gente faz. A gente vai até o município, estuda ele profundamente e lança e entrega para a prefeitura um caderno com uma visão estratégica para o município. Em cima dessa visão estratégica que o plano diretor é desenvolvido. Caramba. Então é um passo anterior, mas que torna o trabalho do plano diretor muito mais rico. Porque os planos diretores, em geral, no Brasil, são muito ruins. A gente recebe plano, assim, eles são generalistas, eles não, às vezes não fazem sentido algum, ou a questão de interesse tem um vínculo do interesse direto com a turma do mercado imobiliário. Então, em geral, os planos diretores foram feitos, às vezes, de forma muito rápida, atropelados para atender as metas, por profissionais nem sempre muito bons. Então, geralmente, os planos diretores são ruins e são muito genéricos. Tipo, pode tudo em qualquer lugar, com qualquer altura. Né? O que eles fazem, às vezes, é criar um setor industrial separado, mas assim, a parte de moradia e comércio é muito generalista. Então, quando a gente pensa em um bairro planejado, a gente cria o plano diretor dentro do plano diretor, que a gente chama de Urban Code. Então, a gente cria um código urbano para aquele período, para aquele perímetro, onde a gente daí sim faz um trabalho de um mosaico muito mais detalhado para gerar a paisagem urbana que é a que a gente quer. Então, o lugar das unifamiliar está naquele lugar, tem a sua proteção, o lugar de densidade está no lugar certo, o comércio está no lugar certo, a rua principal está no lugar certo. Então, a gente pega aquele plano que a gente tem que trabalhar em cima dele, né? Do plano
do plano diretor da cidade. Aham. Daí, em cima dele, a gente recria o nosso plano diretor. Dali pra baixo, daí a gente cria o nosso mosaico. Nossa, Daí a caramba. gente consegue entregar uma cidade mais Nossa, isso interessante. acho que é a coisa mais complexa que eu já ouvi em todos os podcasts. Não, e pode, assim, a gente pode entrar Caramba. e a gente tá indo em questões mais assim conceituais, que a gente depois entra em questões de infraestrutura. É que isso eu vejo que é tão crítico mesmo, tipo, no sentido de ferrar uma cidade totalmente se você não tiver um mínimo planejamento. E é o né? Brasil? Você pega, tipo, sei lá, uma cidade que é É o um Brasil. caos na infraestrutura. É o Brasil. É um caos na É o Brasil. transporte. Gente, tudo. isso é o Brasil, o caos. As cidades do Brasil estão, se não são, estão se transformando em lugares caóticos, porque não tem planejamento, o pouco planejamento que é feito não é feito de forma adequada, sem visão estratégica. Elas crescem para lugares onde não podem, crescem para cima de mananciais. Então você tem a cidade crescendo para o lugar onde capta a sua água, né, onde vai ser feita a parte de entrega dessa água para as casas. Então, assim, é super complexo, é difícil. E hoje a gente E é demorado assim, pra caramba. às vezes eu acho até meio pedante ficar fazendo propaganda do próprio trabalho, né? Mas eu me sinto super à vontade de falar, principalmente do trabalho desenvolvido dentro do escritório do Jaime, do Lerner, porque Curitiba é uma escola que foi feita nessa cidade. Por isso que Curitiba era referência para o mundo. O mundo todo veio para Curitiba na época da gestão do Jaime. O mundo todo. Não, é super E Curitiba foi famoso. pra fora, né? O BRT, que foi criado aqui, o ônibus em canaleta. Por que foi criado o ônibus em canaleta, você sabe? Não faço muita ideia, mas eu acredito que pra facilitar, pra fugir um pouco dos congestionamentos, ou pra facilitar deslocamento, não sei, uma coisa assim, ou não? Também. Isso é óbvio, né? Mas Eu só fico, essa parte eu acho que eu só fico no óbvio, não faço ideia o motivo real. ó, pra melhorar o deslocamento, pra melhorar a questão da fluidez do transporte público. Mas assim, o que foi feito? Qual era a vontade que a cidade, assim, as cidades que a gente mais gosta, né? Essa cidade, a gente gosta de ir pra Londres, a gente gosta de ir pra Paris, a gente pega metrô, acho o máximo, né? Só que o metrô não é uma realidade pro Brasil. Ele é muito caro, ele não se paga. Nenhum metrô do mundo se paga, ele sempre é subsidiado. Então você tem que tirar dinheiro de um lugar para pagar esse metrô. O bilhete não paga o metrô. Não paga e nunca pagará. Ele não fecha a conta. Só que as cidades do Brasil, Curitiba, por exemplo, da década de 70, uma cidade praticamente provinciana, que vivia de comércio e serviço, não tinha nem industrialização, não tinha turismo, não tinha nada, né? Como que você faz para gerar alguma coisa de qualidade? O Jaime tinha um sonho. O Jaime e a equipe, tá? Quando eu falo Jaime, sempre tinha uma equipe de qualidade. Em ter um metrô em Curitiba. Poxa, mas não fecha a conta, não dá pra ter metrô em Curitiba. A cidade vai se prejudicar pra sempre por causa disso. Vai ter que pagar essa conta pra sempre. Ali. Então vamos metronizar o ônibus. E aí que nasce o BRT. Dar serviço de metrô ao ônibus. Então ele anda em canaleta exclusiva, o embarque é em nível, você paga antes de entrar no ônibus. Então foi assim, o serviço do metrô para dentro do ônibus. Então foram essas estratégias, foi feito isso para tudo. Separação do lixo. Por que a separação do lixo deu certo em Curitiba, você sabe? Não Por que sei. Curitiba era a cidade que mais separava lixo no mundo? Eu acho que foi por causa do Curitibinha, não foi? Não, Curitibinha é outra gestão. É outra gestão boa, porque eu gostava muito Era deles, Família mas- Folha, É, a Família Folha. não era Curitiba. A Família Folha eu tenho um quezinho com eles aí. Uma vez eu tava atrasado pra ir numa reunião, eles estavam dançando em cima de um trio elétrico ali. Mas por que deu certo? Não sei. Porque foi ensinado para as crianças. Então, Boa assim, estratégia. a estratégia foi... Então, assim, são estratégias simples, mas super eficazes. Quer fazer alguma coisa dar certo? Ensina pra criança. E daí a criança ensina pro pai. E daí acontece. Então a gente tem uma geração hoje super consciente em Curitiba, porque foi aquela geração que aprendeu na escola, que ensinou os pais e que hoje ensina os filhos. Pô, que legal. Que legal. Então, Por ensina isso que pras todo mundo olha crianças. torto pros outros que jogam lixo Então, no por isso que chão. tem o Curitibinha hoje, a Família Folha, tudo isso é fruto dessa estratégia que foi criada lá na década de 70 até 90, de pensar em soluções simples para criar cidades melhores. E Curitiba é o laboratório que deu certo. E você tem uma cidade que, tipo, que não seja Curitiba, mas que é um exemplo pra você de
De tudo isso que você comentou? Tem as cidades que a gente ama, que são cidades muito mais velhas do que as nossas, né? É difícil de comparar. Eu vi ontem eu tenho uma página do Instagram que eu adoro, que é uma página que só tem mapas. Fantástico. Brasil em mapas ou não? Eu acho que é Brasil em mapas, exatamente. O que eles fizeram ontem? Eles divulgaram uma imagem do Brasil sobreposto na Europa. Pegaram o mapa do Brasil, colaram com transparência em cima da Europa. Então você vê o tamanho do Brasil e a Europa. O Brasil é maior que a Europa toda. Então assim, e a idade, né? Então assim, as cidades que a gente ama na Europa são cidades que tiveram uma outra história, que são muito... Eles têm um nível de consciência, uma construção, eles já passaram por tudo aquilo que a gente já passou e ainda avançaram em muitos outros aspectos. Então as cidades brasileiras são cidades super jovens, né? São cidades novas. Comparando com... Então, assim, é difícil de você comparar uma cidade do Brasil com uma cidade da Europa, que já passou por tudo que a gente passaram por guerras, foram reconstruídas e que tem uma condição intelectual, cultural muito mais maduras, né? Mas existem exemplos como Bogotá. Bogotá é uma cidade em relação ao sistema de transporte e também acesso à arte, à democratização da cultura, que teve Curitiba como exemplo e que consegue hoje entregar um sistema tão bom quanto o nosso. Pô, que legal. Então, vale a pena dar uma estudada, porque tem uma entrega lá. Hoje o sistema deles é melhor do que o nosso, porque o nosso acabou não evoluindo e o deles acabou pegando... Começaram do ponto onde tinham o nosso, aprenderam conosco, levaram para lá e daí eles deram passos a mais. Aqui a gente, infelizmente, o sistema ficou parado no tempo. Então aquilo que foi feito... Por favor, né? Aquilo que foi feito, né? Então você tem alguma linha ou outra nova a mais, mas assim, o sistema... E agora estão mudando as estações. Quer dizer, a gente tinha... Assim, aí você mexe numa questão fundamental que é a questão da identidade. Qual que é a identidade do sistema de transporte de massa de Curitiba? A identidade? Cor, talvez? Não sei. E mais? A estação? Cor, a estação... Ah, eu vi isso. A estação tubo? E não vai ser mais tubo? E daí você pega e faz uma estação que poderia ser em qualquer cidade do interior de São Paulo. Que é a que a gente vê. Pra que mexer na identidade? Né? Então são coisas assim... Estamos falando não são questões políticas, são questões técnicas. Estou falando aqui como urbanista. Né? A minha leitura como urbanista sobre você mexer na identidade de alguma coisa que dá certo. Não, então, você... opinião pública também, eu acho. Você não... Assim, a minha, a Ana também, né? Ana? Você, em vez de pegar a estação tubo, que foi um sucesso, foi copiada no mundo inteiro, que foi levada para Nova York. É um ponto de referência. É um ponto de referência, é um ponto de conta, é cartão postal. Né? Aquilo que nos diferencia em relação aos outros. Em vez de você pegar essa estação tubo, que precisa de melhoria. Gente, isso foi criado na década de 70, 80. Então você pode colocar banheiro, você pode climatizar, você pode colocar um vidro melhor, você pode colocar um mobiliário interno melhor. Vamos investir nisso, vamos... Cara, vamos transformar a estação tubo na estação do futuro. Ela já tem a cara do futuro, ela é futurista. Não, você pega e fala, não precisa ser tubo, mas vamos fazer uma estação quadrada igual a que tem no interior de São Paulo, tá tudo certo. Perde essa identidade. Pô, estação tubo, não é estação quadrada. Né? Gente, a estação tubo é a nossa cara. Pra que a nova linha do Inter 2 tem que ser quadrada? Pra que mexer na identidade? Será que é proposital? Pra se quebrar? Que não. Pra se quebrar uma tradição? Então são questões que a gente... Identidade é uma questão fundamental. Nos nossos mantras, identidade é um dos tópicos fundamentais. Diversidade, mobilidade, identidade, meio ambiente e sustentabilidade. Então, o Jaime falava uma coisa muito fantástica, que ele falava assim, por mais que você não goste do nariz de um tio, você não rasga a fotografia onde ele aparece, porque ele é a tua história. Então você pegar e rasgar da fotografia de Curitiba, a estação tubo, é um problema sério. Não se pode fazer isso, ninguém faz isso. Então a gente espera que os próximos entendimentos urbanos das próximas dezenas e centenas de gestões futuras que respeitem aquilo que foi criado e que deem valor e que agreguem valor e que deem os próximos passos sem rasgar a fotografia. Perfeito. Nossa, né? Profundo. Demais. Cara, que papo maravilhoso.
Mas obrigado pelo tempo aí que você tirou para bater um papo com a gente. E eu agradeço também ao pessoal que ficou aí até o final acompanhando essa conversa. Bora, eu quero falar mais. Absurda. A gente vai gravar mais Meu no Deus escritório até. Mas obrigado mesmo pelo teu tempo aí. E, pessoal, acompanhem os outros episódios, os próximos e os antigos nas nossas páginas. Não esqueçam de seguir o Felipe Guerra, uma famosa enciclopédia humana aqui. Felipe com P mudo Guerra. Felipe Guerra. Meu nome é Felipe aqui, Guerra. Felipe Guerra. Mas no Instagram é Felipe Guerra. Isso. Pessoal, obrigado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.